Beleza, agora já tá gravando. Então, Camila, não só pra Camila, né? Pra Sofia também. Seguinte, vou começar fazendo um desenho que eu acho que é mais fácil entender o conceito e depois a gente passa pro código. Então, seguinte, vamos imaginar que você tem um elemento só. Você quer que eu faça uma estrutura de quê? Só para na hora que eu for escrever o código, eu usar os mesmos nomes, tudo igual para poder ficar fácil de mapear no desenho. Alunos. E o que você quer? Nome e notas? Eu não lembro o que estava na lista. Deixa eu ver. Ó, cachorrada maluca. Matrícula, nome, curso e altura. Então tá bom. Imprime uma função que imprime um e um vetor. Ótimo. Essa aqui é maravilhosa. Então vamos começar com essa aqui. Então, a gente tem um cara que é o aluno. A estrutura representa um só, tá? Quem representa múltiplo de alguma coisa é array ou matriz. Matriz a gente já sabe que é array, então no final das contas é array. Múltiplo de alguém é array. Então quando você vai fazer uma estrutura, você vai fazer representando um elemento. Aqui é o quê? Matrícula, nome, curso e altura. Então deixa eu dividir por 4. Matrícula. Deixa eu aumentar essa fonte. Matrícula. Nome. Curso. E altura. Ó, o Gabriel chega aí. Bom dia, Gabriel. Matrícula. Deixa eu trocar para azul. Int. Char. Vou colocar 50 aqui, porque não é o código. Nome. Lá no código a gente coloca a constante. O curso. E a altura. Então é o seguinte, uma estrutura dessa daqui representa um aluno. Se eu escrever size of de aluno, quanto que eu tenho de resposta? Se o microfone estiver funcionando, pode usar o microfone, viu, que é mais rápido. Porque não aparece aqui pra mim que alguém está digitando. É bem ruim. (92), perfeito, isso mesmo. Então 92, porque aqui ó, 52 com 32, 84, 88, 92, perfeito. Então size of de aluno dá 92. O
que isso quer dizer? Que não tem milagre da multiplicação dos bits. Se eu tivesse 4 variáveis separadas, a soma das 4 variáveis separadas gastaria 92 do mesmo jeito. Entendeu? Deixa eu só fechar a porta para esse cachorrado. Cachorrado! Anda, vai lá pra fora. Vai, louco. Vai. Então, a soma das 4 variáveis separadas dariam os mesmos 92 bytes. Beleza. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que cada caixinha preta que eu fizer aqui representa um aluno. Então, se eu criar isso aqui, sendo cada um aluno, qual é o tipo desse cara aqui, ó? Esse que eu vou selecionar. Esse aqui, ó. Se cada quadradinho representa um aluno, qual é o tipo desses 4 alunos juntos? Talento ou ninguém sabe? Por que eu não estou escrevendo nenhum código ainda? Porque se você não entender isso aqui, depois lá no código você vai ficar tentativa e erro. Agora, se você entende, você vai e escreve já direto do jeito que tem que ser. E aí, gente, como é que é o tipo desses 4 caras juntos aqui? Não. Aluno é se fosse um. Cada quadradinho é um aluno. Então, os 4 juntos não podem ser aluno. Alunos não. Não existe o tipo alunos. Agora, se eu fizesse a pergunta, qual seria um bom nome para dar para ele? Aí poderia ser alunos. Então, vou colocar de laranja aqui. Se a pergunta fosse essa, a resposta estaria certa. Qual um bom nome para eu dar? Alunos. Mas qual é o tipo? Eu comecei a aula falando isso. Eu falei, quando a gente tem um cara, a gente tem uma estrutura. Quando eu quero múltiplos de alguém, eu uso esse cara. Quem é esse cara? Array de...
Quase. Array de aluno. Array de aluno. Tá? Aluno é o tipo. Alunos é o nome da variável. Então, é um array de aluno. De quantas posições? Então a resposta completa é aluno. O que mais? O que eu estou insistindo? Isso, perfeito, Camila. Por que eu estou insistindo nisso aqui? Porque não adianta nada eu colocar um código aqui com seta, sem seta e etc. se você não entender isso aqui, ó. Então, primeiro você tem que entender o que é que você quer fazer. Depois você faz o código. Tá? Então, a resposta está certinha. O tipo é isso aqui, ó. É um array de aluno de 4 posições. Agora tá certo. Porque se cada um é um aluno, ele todo não pode ser um aluno. Então, ele tem que ser múltiplo de aluno. E o cara que representa múltiplos de alguém é array ou matriz. Então, ele é um array. Olha o colchete aqui, ó. Se aparece colchete array de aluno de 4 posições. Ou você pode falar um array de 4 posições de aluno, que estaria até mais correto. Um array de 4 posições de aluno. Qual o nome? Alunos. Aí ficou beleza. Então, significa que cada quadradinho desse representa um cara desse. Então, se eu fizer size of de alunos, então, se eu fizer size of de alunos, qual é a resposta? Que o Gabriel tinha respondido. Qual é desse cara aqui? Size of de alunos. Não sei. Não, você pode estar certa. Eu é que vou fazer a conta aqui. 4 vezes 92, 368. Perfeito. 368. Isso tudo aqui é para enfatizar que não tem milagre da multiplicação dos bits. Olha como a gente começou a aula. Se para poder representar um aluno eu gasto 92 bytes, que seria a soma das 4 variáveis separadas, para representar 4 alunos, eu gasto 4 vezes o tamanho desse cara aqui, que dá 368. Então, tá perfeito. Tá? A resposta é essa mesmo. Agora, vamos lá. Se eu estiver falando do endereço, então vou colocar uma seta. Se eu estiver falando do endereço de um aluno, qual operador eu uso? Essa setinha vermelha é para representar o endereço, tá? O endereço de um aluno, qual operador eu uso? Para acessar, né? Desculpa, eu tenho que completar a pergunta. Qual operador eu uso para acessar os membros de um aluno? Só a seta. E o colchete
é antes, tá? Vem com outras perguntas que eu vou fazer depois. Mas é a seta. O início da sua resposta está certinho. Então, é a seta. Agora, se eu tenho o endereço de N alunos, o que eu vou ter? N alunos quer dizer que eu tenho um array de alunos. Então, eu começo primeiro escolhendo o aluno. Então, vou colocar aqui, ó, o aluno. Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui, ó. Então, o aluno. Então, eu vou escolher ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Então, eu escolho o aluno. E depois que eu escolho o aluno, qual é o tipo? Porque, olha só, quando eu tenho alunos, o tipo é array de 4 posições de aluno. Depois que eu escolho um aluno específico, então vamos supor que seja esse terceiro aqui. Qual é o tipo do cara da posição 2? A terceira posição, qual é o tipo dele? E aí, gente, qual que é o tipo desse cara aqui, ó? Gente, ninguém sabe a resposta? Porque não, eu quero o tipo. Para acessar, você tá certa, Sofia, é isso mesmo. Se eu quiser acessar aquele aluno, é assim que eu faço. Mas eu estou perguntando o tipo. Qual é o tipo desse aluno aqui, ó? Esse que eu marquei com X. Qual é o tipo dele? Gente, não precisa adivinhar. Não, alunos não. Não tem o tipo alunos. Aqui eu escrevi nome e curso, não. É char. Deixa eu apagar isso aqui. Aluno, isso, exatamente, Camila, tá certo. O tipo é aluno, e aluno é uma... Eu ainda tô nessa pergunta aqui. E aluno é uma struct, perfeito. Então, quando eu tenho a struct, não endereço, endereço é quando eu coloco essa setinha aqui. Quando eu tenho a estrutura, eu acesso usando ponto. Então, deixa eu fazer um ponto mais caprichado aqui, para ver que tem um ponto aqui. Então, todas as vezes que eu responder no tipo a palavra array, eu vou usar colchete. E toda vez que eu responder struct, eu vou usar ponto. Toda vez que eu responder o endereço de um struct,
eu vou usar seta. Tá? Então agora vamos lá. Agora eu não tenho o endereço. Então aqui, ó. Não tenho, ó, o X. Não tenho o endereço. Eu tenho um aluno, propriamente dito. Um aluno. Como eu acesso os membros de um aluno que não é o endereço? Ele não está sendo apontado. É o próprio aluno. Que operador que eu uso? Gente, sem saber responder isso aqui, não tem como fazer código. Porque senão você vai fazer um código de uma coisa que você não sabe o que você está fazendo. Aí não adianta. O problema é anterior. Não, seta não. Seta, você... Ponto. Exatamente, é ponto. Tem que entender essas diferenças aqui, ó. Então, quando você tem o endereço, aqui, ó, o endereço. Então, tem alguém apontando para ele. Então, quando você tem o endereço de um aluno, é seta. Quando você tem o endereço de N alunos, ou seja, você tem um array de aluno, você acessa cochete, escolhe o aluno, aí você vai ter o aluno, e o aluno você acessa com ponto. Por que eu coloquei esses dois aqui? Porque a resposta da próxima já estava aqui. Eu queria ver se vocês estavam entendendo. Aí depois eu cheguei e virei e falei assim, aqui você agora não tem o endereço de um aluno. Você tem o próprio aluno, um aluno só. Como que você acessa? A resposta estava na anterior aqui, ó. Porque primeiro você escolhe o aluno, então você passa a ter o aluno e acessa com ponto, que é a resposta da próxima pergunta. Tá? Então a primeira coisa é entender isso aqui, ó. Você tem o endereço de um aluno, é seta. Você tem o endereço de N alunos, cochete, escolhe o aluno, ponto. Você tem o próprio aluno, ponto. Entendeu? Então, agora em código, quais são os tipos? O tipo do primeiro, aluno, pointer. Qual é o tipo do segundo? Eu quero as duas opções. Mas você não precisa saber as duas, não. Fala uma, eu falo se está certo, se não, coloco ali e a gente acha a outra. Mas aqui são duas. Então vamos lá, vou facilitar para vocês. O terceiro, então. Esquece o segundo por enquanto. Qual é o tipo do terceiro? O tipo do primeiro é aluno pointer. Qual é o tipo do terceiro?
Gente, e aí qual é o tipo do terceiro? A gente não tem muitas opções. Olha pra você ver, tem quase meia hora de aula. Eu não escrevi nada de código ainda. Porque não adianta escrever código se não entender isso aqui, ó. O primeiro, eu tenho o endereço de um aluno. Então, eu acesso com seta. O segundo, eu tenho o endereço de N alunos. Então, eu acesso com colchete para escolher o aluno e depois eu acesso com ponto. O terceiro, eu não tenho o endereço do aluno, eu tenho o aluno. Então, eu acesso com ponto. Então, vamos lá. O tipo do primeiro é aluno pointer. Qual é o tipo do terceiro? Não, eu quero só o tipo. O tipo do terceiro. Eu já fiz essa pergunta hoje 3 vezes de maneira diferente. E ela já foi respondida por vocês mesmos. Eu quero o tipo de um aluno. Um só. E isso, aluno. O tipo de um aluno é aluno. Agora vamos lá. Agora, o do meio. O do meio eu tenho duas opções. Eu tenho o endereço de N alunos. Então, eu acesso com colchete para escolher o aluno e depois eu acesso com ponto. Vamos lá. Quais são os dois possíveis tipos desse cara do meio? Todas as respostas estão na tela, tá? Então, com certeza é alguma palavra ou palavras que já foram desenhadas na tela. Todas as respostas estão aí. Ótimo, Sofia. Essa é uma das respostas. Perfeito. Essa é uma delas. E a outra? Até já deixar pronto aqui. Ou qual é o outro tipo? Gabriel e Arthur, vocês não sabem, não? Então, array de aluno seria a resposta, eu vou chamar de em português, tá?
que isso aqui é um array de aluno, array de 4 posições de aluno. Mas tem um outro cara que também pode ser um array de aluno. Mas do ponto de vista de código, como eu escreveria? Eu estou esperando é esse outro aqui, ó. Todos dois são array de aluno, tá? Sua resposta está certa, mas eu quero o tipo aqui, ó, para escrever. A resposta da Sofia está certa e tem uma outra que está certa também. Tá vendo? Isso aqui é para vocês verem que o problema não é o código. A gente não escreveu o código ainda e os problemas estão na tela. Não, não é e-comercial de aluno, não. E-comercial de aluno me dá o endereço de um ou mais alunos. Eu vou fazer isso no código. Mas aqui eu quero o tipo. É nesse caminho aí mesmo, tá? Não. Aluno N seria para eu acessar. E também, no caso aí, esse N, se ele for uma constante, a resposta já está aqui. E se for para poder acessar pelo nome da variável, aí a resposta estaria errada. Seria alunos. É o que está aqui de laranja. Ninguém sabe, não? Vou escrever aqui, então. Porque senão a aula não passa, né? Isso. Pronto, agora tá certo. Antes de eu escrever aqui, o Arthur já tinha escrito ali. Aluno pointer. Tá? Então as respostas são essas aqui. Agora vamos lá. O que é que eu quero chamar a atenção aqui antes de escrever qualquer código? Tem um cara aqui. Deixa eu marcar de roxo. Tem um cara aqui que é aluno pointer e significa uma coisa. E tem um cara que é aluno pointer e significa outra coisa. Significa que só pelo tipo não dá para eu saber se eu vou acessar com colchete e ponto ou se eu vou acessar com seta. Então, eu preciso de uma análise do contexto. Eu preciso de uma análise de contexto. Porque se eu ver escrito só aluno, tá na cara que é ponto. Se eu ver o colchete, tá na cara que é colchete e ponto. Agora, se eu ver aluno pointer, eu não sei se é seta ou se é colchete o aluno ponto. Tá aqui, ó, marquei de roxo. Então, aluno pointer não dá para eu saber. Eu preciso fazer uma análise do contexto. E aí, uma das coisas que ajudam demais na análise do contexto é o português. Português. Apesar o colou aqui. Por quê? Porque se tiver escrito aluno, são quantos alunos? 1. E 1 eu acesso com seta. Agora, se tiver escrito alunos, são quantos alunos? Mais que 1. E eu acesso com colchete e ponto. Só ponto não. Colchete e ponto. Aqui, ó, a resposta aqui em cima. Isso. Colchete e ponto. Pronto. Então, agora que nós só analisamos aqui, ó, agora nós vamos fazer o exercício
E vamos escrever código. Isso aqui tem que estar entendido, ó. Vamos lá. Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Eu não posso passar e escrever código se tiver uma dúvida quanto a isso aqui, porque eu vou usar tudo isso aqui agora no código. Então, se falar assim, olha, eu não entendi esse pedaço, eu volto e explico. Mas se eu passar para o código sem entender isso aqui, você vai ficar sem entender o código. Tem alguma dúvida sobre o que foi desenhado aqui nessa tela? Vamos lá. Alunos é a variável criada com a struct? Exatamente. Alunos é a variável. Aluno é o tipo. Aluno cochete 4 é o tipo. É o que eu coloco de azul. O que eu coloco de amarelo ou laranja é o nome das coisas. Então aqui é alunos, é o nome da variável. Aqui é o nome do membro, matrícula, tipo int. Nome mesmo, tipo array de char de 52 posições. Nome curso, array de char de 32 posições. Nome altura, float. E você, Gabriel? E Arthur? Alguma dúvida? Que aí eu vou fazer o código. Então, beleza. E aí, Gabriel, pode passar? Beleza. Então, tá bom. Então, agora eu vou usar isso aqui, tá? Tudo isso que está aqui vai estar lá no código agora. Então, vamos. Faça uma função para leitura dos dados de um aluno. Os dados a serem guardados na estrutura aluno são o seguinte. Então, vamos lá. Vamos passar para o código. Beleza. Então, aqui está representada uma estrutura. Então, aqui, ó. O que eu acabei de fazer no código aqui? Esse cara aqui, ó. Então, deixa eu ir marcando aqui. Deixa eu colocar uma camada em cima. Será que eu consigo colocar transparência? Consigo. Então, vou colocar 40% aqui, ó. Então, eu estou fazendo esse cara aqui, ó. Beleza. Então, acabei de fazer esse cara aqui, ó. Um aluno só. Se a gente quiser confirmar, aqui é o seguinte. Se a resposta não for 92, porque 92... Primeiro, deixa eu ver se 92 é múltiplo de 4. É. Então, beleza. Então, provavelmente a resposta é 92. Porque o compilador, às vezes, ele arredonda para ser múltiplo de 4. Então, ele coloca uma coisinha no final só para fazer sempre ser múltiplo de 4, porque como é uma arquitetura de 32 bits, ele acessa muito mais eficientemente se as coisas forem múltiplas de 4. Como aqui já é múltiplo de 4, a resposta vai ser essa mesmo.
Então, vamos lá, só para ir confirmando, tá? Eu quero cobrir tudo isso aqui. Tá aqui, ó. 92, tá bom? Então, bonitão, conforme a gente esperava que fosse mesmo. Beleza, agora continuando. Vou fazer uma função para imprimir os dados de um aluno. Então, vamos lá. Qual é o tipo que eu deveria ter aqui? Eu quero imprimir, não é ler, tá? Qual o tipo ou os tipos que eu posso colocar aqui para eu poder receber um aluno, um só, e imprimir os dados dele? Poderia. Tá bom, Sofia? Sua resposta tá certinha. Tem mais, tá? Eu tô esperando as respostas. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui. Mas sua resposta está certíssima. E aí? Ninguém sabe mais nenhuma outra, não? Na verdade, sua resposta está 90% certa. A sua resposta ela teria que ser struct aluno S pointer. Só que como eu criei um type def aqui, eu posso usar aluno T no lugar de struct aluno S. Então, uma outra resposta poderia ser aluno T. E eu tenho uma outra resposta ainda, levando em consideração que eu vou imprimir. Eu não gosto da outra, não. Mas o fato de eu não gostar não significa que eu não posso usar. Tem uma outra que eu poderia usar aqui. Alguém sabe? Eu vou voltar no desenho, para ninguém precisar de bola de cristal. Não, aí se tem aluno T, não tem a palavra struct não, Arthur. Ou é struct S, ou é struct aluno S, ou é aluno T. Vamos lá, vou facilitar a vida de vocês. Olha o português, tá vendo? O problema é o português. A minha função imprime quantos alunos? 1. Quais opções eu tenho aqui com um aluno?
aluno e aluno pointer. Perfeito. Essas são as respostas. Então, eu tenho aluno e aluno pointer. Então, eu vou fazer com os dois, tá? Vamos lá, vou fazer com os dois. Vou tirar o pointer aqui primeiro. Então, eu vou fazer com o terceiro. Eu tenho o próprio aluno. Por que vou fazer com ele primeiro? Porque eu não gosto dele, vou explicar as razões e aí depois eu vou trocar para o que eu acho que é correto. Então, eu vou começar com aquele que eu não acho bom. Então, um aluno. Como que eu acesso um aluno? Qual é o operador que eu uso para acessar um aluno? Ponto. Perfeito. Então, aluno ponto matrícula, aluno ponto nome, aluno ponto curso, aluno ponto altura. Então tá aqui, ó, um cara que imprime um só. Então vamos criar os alunos aqui. Aluno T, alunos. Vou colocar 4, mas eu vou começar com um só. O restante eu vou deixar lixo. Depois eu mexo, tá? Depois eu acrescento. É porque eu quero caminhar no exercício aqui. Se eu ficar inventando várias coisas aqui só para encher, vai gastar tempo. Então, matrícula 20, 26, 95, 01, 02. Nome, Leandro Maia. Curso, Desenvolvimento, Sistemas. Altura, 1,70. Então, tá aqui, ó. Agora, vamos lá. Imprimir os dados de um aluno. Então, aluno imprime. Vamos lá. Quantos alunos eu tenho que passar para essa função? 1. Perfeito. O meu cara chamado alunos tem quanto? Maravilha. 4. Eu entendi. É porque bateu 3 aí do lado também. 4. Perfeito. Então, se eu quiser passar um aluno para lá, eu tenho que escolher o aluno. Concorda? Porque alunos tem 4. Se eu quero passar um cara só, então eu tenho que escolher qual dos 4. O Leandro está em qual posição? Na 0. Ótimo, é isso mesmo. Então eu falo, ô, alunos, passa para lá o cara 0. Aí vai, então tá bom, filhão. Vamos lá. Então vou rodar isso aqui para mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, lindão, ó. Matrícula 20, 26, 95, 01, 02, nome Leandro Maia, curso de desenvolvimento de sistemas, altura, deixa eu só formatar isso aqui, ficou feio, né? Tá aqui, ó, 1,70. Apesar que se a minha granularidade é centímetro, eu devia ter nenhuma casa decimal, mas tá bom. Indiferente aqui para nós. Então, 1,70. Tudo bonitão. Agora deixa eu explicar por que eu não gosto dessa solução, apesar de ela funcionar. Né? Tanto que funciona que a gente viu aqui. Ó. Por que eu não gosto? Porque em C não tem passagem por referência, só tem passagem por valor. Significa que ele copia o valor do argumento. Quem é o argumento? Alunos 0. Ele copia o valor do argumento para o parâmetro. Quem é parâmetro? Aluno. Aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Quanto que é sizeof de aluno? (92), perfeito. Então, aqui ele vai copiar 92 bytes para lá. Então, eu não gosto. Ah, deixa eu só complementar uma coisa aqui. Printf, tamanho do array de aluno. Só para a gente completar a resposta, tá? Alunos. Aqui, ó.
368. Então, eu vou voltar aqui para o meu desenho. Então, isso aqui também está feito. Eu falei que eu vou usar todos. Então, isso aqui também está feito. E isso aqui também está feito. Então, por que eu não gosto dessa solução? Porque ele copia os 92 bytes. Sendo que eu poderia, ao invés de trabalhar, já que eu estou trabalhando com um aluno, eu poderia, ao invés de trabalhar com o próprio aluno, eu poderia trabalhar com o endereço do aluno. Que ao invés de copiar 92 bytes, eu copio 4. Então, ao invés de ter aluno T, eu teria aluno pointer. Então, aqui, como que eu acesso o endereço de um aluno? Usando qual operador? Seta. Então, todos os lugares que estavam ponto, agora é seta. Seta. E aqui embaixo, ao invés de eu passar o aluno, o que eu tenho que passar agora? Isso, Sofia! Perfeito! O endereço do aluno. Maravilha! Aí, ó, vou tirar esse trem aqui embaixo. Vocês vão ver que não vai mudar absolutamente nada na resposta. Aqui, ó. Aí, ó, tá aí, ó, lindão, funcionando do mesmo jeito. Só que agora eu não acesso com ponto, eu acesso com seta. Então, voltando para o nosso desenho, eu acabei de fazer esse aqui de cima. Esse eu acesso com a seta. Vamos lá. Então, tá aqui o endereço e tudo. E aí, ele falou o seguinte, então tá feita essa primeira parte. Faça uma função que imprime os dados de um vetor de alunos. Então, vamos fazer. Vamos lá. Qual é o tipo ou tipos que eu poderia ter para uma função chamada alunos imprime? Precisa adivinhar não, vou voltar no desenho. Quais os tipos? Um é aluno T-pointer. Maravilhas, Sofia. Tá certíssima a sua resposta. Um seria esse mesmo, e qual seria o outro? Isso! E aí, se você quiser melhorar ainda mais, para ficar mais bonito, é só você tirar o 4. Porque o tamanho da primeira dimensão, ele é totalmente opcional. Você só precisa colocar as dimensões quando você tem matriz, que ele precisa quebrar. Exatamente. Lindo. Agora sua resposta ficou maravilhosa. Então, aqui seria aluno T colchete. Só que como eu não posso pôr o colchete aqui, o colchete vem aqui. Tá? Então, olha que lindeza. Então, agora eu tenho o array de aluno. De que tamanho? O tamanho é indiferente, cara. Funciona para qualquer tamanho. Agora, Leandro, funciona para qualquer tamanho? Então, se funciona para qualquer tamanho, que outra informação eu preciso passar aqui, já que eu não tenho bola de cristal?
Isso, que no meu caso aqui é o número de alunos. Pronto, aí eu venho aqui e faço os negócios que não é segredo para vocês. Porque se isso aqui não souber fazer, o problema é primeiro trimestre. Tem nada a ver com o segundo. Então, se isso aqui você não entendeu fazendo, não adianta. Aí, vamos lá. Eu posso vir aqui, copiar isso, que não é o que eu vou fazer, tá? Então, eu posso fazer isso aqui, que é o nosso terceiro quadradinho. E aí, Lailine? Então, eu posso fazer isso aqui. Vamos mostrar funcionando. Aí, nesse caso aqui, eu vou criar mais de um. Você é de que curso, Sofia? E sua altura? Beleza. Então, aqui, ao invés de você imprimir aluno, primeiro deixa eu imprimir você para mostrar que funciona com um aluno aqui também que não seja o primeiro. Então, tá aqui, ó. 2026 950203, Sofia Fernandes, eletrônica 1,60. Ótimo. Então, isso aqui a gente já sabe que funciona. E agora eu vou imprimir os dados de N alunos. Então, ao invés de ser aluno imprime, é alunos imprime. E aí, eu vou passar todos os alunos e quantos alunos são. Quantos alunos são? Não. Isso, 2. Tá? 2. 4 é o espaço que eu reservei, a alocação estática. Mas são 2 alunos. Porque se eu passar 4, deixa eu passar 4 primeiro para você ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Leandro e Sofia. O que tem no restante aqui? Com uma palavra. Exatamente, perfeito, lixo. Então não são 4, são 2. Aí, ó. Então agora tá aqui, ó, bonitão. Tá? Beleza. Então eu poderia fazer assim também. Mas não. Porque se eu fizer assim, o que acontece? Eu estou copiando uma coisa que eu poderia usar. Eu posso simplesmente usar. Então, eu posso vir aqui e falar assim, aluno imprime. E aí, como que eu faço para passar um determinado aluno, que no caso aqui é o endereço de um determinado aluno, como que eu faço para passar ele para a função de cima? É comercial, tá certo, começa assim. E aí? Faltou uma letra. Vou escrever aqui para você. Alunos. I. Tá bom? Alunos. O nome da variável é alunos. Alunos I.
Aí olha só que lindão. Aí, ó, tá vendo? Nossa, o trem fica bonito demais, ó. Deixa eu só atender a campainha, eu vou pausar aqui. Então aqui, ó, beleza, tudo funcionando lindão. Então a gente fez a nossa questão 1. Função que imprime os dados de um aluno e função que imprime os dados de um vetor de aluno. Agora vamos lá. Tá tudo certo aqui 100%? Tudo certo 100%. Agora, poderia ser assim? Exatamente, Sofia. Perfeito. Poderia. O que diferencia um cara da linha 19 do cara da linha 26? O número de alunos, tudo bem, mas assim, em português. O contexto aqui. A resposta está certa, estão todas certas, tá? É só para poder voltar nas palavras que eu usei aqui, porque eu falei que eu quero usar esse desenho inteiro aqui, entendeu? Exatamente, um é para um aluno e um é para vários alunos. O tipo poderia ser o mesmo, só que a análise do contexto é que vai me permitir decidir se é uma coisa ou outra. Então vamos lá, voltando no código. Por que eu faria o outro? Porque aí não tem dúvida. A pessoa já sabe que é um array de aluno. Do outro jeito, também é um array de aluno. Só que aqui dá margem para confusão. Então eu gosto de usar esse aqui. Mas não tem diferença. Só que muita gente vai escrever da outra forma. Por isso que, como a gente não tem bola de cristal, a gente tem que fazer uma análise do nosso contexto, porque pode ter dúvidas entre uma coisa e outra, tá? Porque pode estar dúvida se é isso aqui ou se é isso aqui. Então você precisa de uma análise do contexto. Então pronto, usei todo o desenho como eu prometi que ia usar. Por isso que eu não quis escrever nenhum código antes, gente. Vocês me perdoem por ter gastado 40 minutos fazendo esse desenho aqui, mas não adianta eu chegar e escrever código e ninguém saber o que eu estou fazendo. O mais importante não é o código, é o cara entender esse desenho aqui, ó. E agora vamos continuar com a lista de exercícios. A menos que vocês queiram outra coisa. Até porque a dúvida... Camila, vamos voltar aqui em quem fez a pergunta. Camila, sua dúvida foi respondida? Que você fez antes até de começar a aula. Tá aqui, ó. Tem um pouco de dúvida na hora de colocar seta ou ponto. Então, a primeira pergunta. Beleza. Então, tá respondido. Você sabe a diferença de ponto e de seta. Alguém tem alguma outra dúvida? Ou é para eu continuar com essa lista aqui, ó? Porque eu fiz a 1, que a 1 era o suficiente para eu explicar tudo aqui do desenho. E aí, Arthur? E aí, Gabriel? Já que a audiência hoje está tão alta assim. Então, beleza. Então, se ninguém for contra, eu continuo a lista. Posso continuar? Então, tá bom. Então, tá feita a 1, tá bom? Vamos lá para 2. Duplique a estrutura do exercício anterior e adicione um campo com 3 notas. Modifique todas as funções associadas para tratar as notas. Além das alterações, crie uma função que, dado um aluno, calcule a média de suas notas. Então, vamos lá. Então, vou começar. Primeira coisa que eu vou fazer é que eu não vou duplicar, tá bom? Eu vou alterar. É porque como você tem que me entregar um exercício completo, então eu fui pedindo para você duplicar. Mas no meu caso aqui eu não vou duplicar, eu vou alterar. Então, define número de notas
Quantas são? 3 notas. Então, 3. Deixa eu só ver quanto tem de espaço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui gasta 4, 5, 6, 7. Então eu preciso de 2 pontinhos e 2 pontos. Só para poder ficar alinhado bonitinho, tá? Então a nota é 1, 2 e 3 do cara. Eu já falei isso aqui algumas vezes na sala. Para nós, programadores, começar do zero é intuitivo. Então, você falar que o primeiro cara é o zero, ok. Mas, do ponto de vista do usuário, não. Do ponto de vista do usuário, o primeiro é 1, não o zero. Então, eu coloco o mais 1 aqui. E, vamos lá. Ah, deixa eu ver se todo mundo entendeu. Como é que eu faço para acessar as notas aqui agora? Vamos lá. Nesse contexto que eu estou aqui, vamos ver se vocês já estão feras mesmo. Como que eu acesso agora as notas aqui? Aluno, notas, perfeito, mas tá faltando. Mas tudo que você escreveu tá certo. É isso mais alguma coisa. Isso! Pronto, arrasou aí, ó. É isso aí mesmo. Pronto. Então agora, vamos lá. Vocês vão ver que eu não vou mexer em nada aqui. Então esse cara aqui, ó, continua igual. E eu só vou acrescentar aqui agora, porque como agora ele tem notas, eu preciso colocar as notas dele aqui. Então vamos supor que o cara tirou 1, 10 e 100, e a Sofia tirou 100, 99 e 98. Vamos lá. Aí, ó. Beleza. Como não está em formato de tabela... Obrigado. Como não está em formato de tabela, ok. Mas eu não gosto. Porque o certo é unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, ponto debaixo de ponto. Então, para esse trem aqui ficar mais bonito do ponto de vista das notas, qual é a maior nota? 100. Quanto que ela gasta na tela? Sabendo que tem 2 casas decimais. Exatamente. Pronto. Perfeito. Aí, ó. Outro patamar, tá vendo? Ponto debaixo de ponto, unidade debaixo de unidade, centena debaixo de centena. Vendo? É isso aqui. Não custa nada. Não custa nada você fazer o trem bem feito. Agora, vamos lá. Eu não sei se eu acabei a questão ainda não. Duplique, aí eu não vou duplicar. Adicione as 3 notas, já adicionei. Modifique as funções associadas para tratar as notas, já modifiquei. Além das alterações, crie uma função que, dado um aluno, calcule a média das notas. Então, beleza, falta isso aqui. Dado um aluno, então eu tenho que passar o aluno. Então, vamos lá. Float, aluno, calcula média das notas. E aí, vamos lá. Vamos ver se vocês estão bons mesmo. Que eu tô sentindo que o negócio agora tá bem melhor do que estava no início.
No início eu estava perguntando, ninguém sabia responder nada. Mas agora eu acho que está ficando compreendido mesmo. Vamos lá, qual é o tipo que seria legal para eu passar aqui? Já que ele está pedindo, aqui ó, crie uma função que, dado um aluno, então é para passar um aluno, calcule a média de suas notas. Qual que é o tipo legal para eu poder fazer aqui? Isso! Aí, tá vendo? Dá até gosto. Aí, ó. Pronto, perfeito. Isso aí é prova que o negócio está entendido mesmo. Não precisa de bola de cristal. Não, eu entendi. Ali é quantos alunos? Um aluno. E por que que não é aluno T só, ao invés de aluno pointer T? Porque eu vou copiar a estrutura inteira, 92 espaços. Não tem necessidade. Pronto. Então, vamos lá fazer a média. Número de notas. Então tá aqui feita a função e é claro que ela não é para ficar no nada, né? Vamos colocar aqui a média. E aí, vamos lá. O que é que eu escrevo aqui? Ah, nossa. Ah, tem... agora sim, Sofia. Pronto. Aí, ó. Perfeito, tá vendo? Vamos lá? Ah, mas que média avacalhada. Eu falei, engraçado, como é que a média pode dar mais? Faltou dividir pelo número de notas. Perdão aqui, ó. Pronto aí, ó. Ó que lindeza. Então tá feita a questão 2 também. Então tá aqui. Faça um programa que vá lendo os alunos enquanto o usuário desejar. Em seguida, imprima todos os registros inseridos. Então, eu vou partir do pressuposto que isso aqui é alocação dinâmica. Porque como a gente já viu a alocação dinâmica, então, é só alocar dinamicamente? Isso. Você mesmo já estava com a resposta pronta aí, ó. Aqui, ó. Então agora o que é que eu vou fazer? Vamos fazer todas as alterações. Então primeiro, eu vou fazer uma função. Ah, não, tudo bem, mas aqui para mim era indiferente. Aqui ele falava isso? Deixa eu ver. Não, não falava não, mas tudo bem, não tem problema não. Não muda nada. Tá, então, aqui ó. Então vamos fazer aqui aluno T, alunos. Então isso aqui tudo deixa de existir. Eita, gente. Vou gastar aqui, tá bom? Já que a gente está fazendo com carinho, com cuidado.
Então, eu vou ficar aqui. Enquanto for para continuar. E aí, eu vou perguntar para o cara. Verifico se quer inserir mais algum aluno. Então, printf. Deseja inserir os dados de mais um aluno? Para o cara poder escrever maiúsculo ou minúsculo, tá? Então aqui eu quero saber se é para continuar. Então, se for para continuar, o cara digitou S minúsculo ou S maiúsculo, é verdadeiro. Então, se for para continuar, então eu vou fazer melhor. Se não for para continuar, beleza, não tem nenhum problema não. Depois você acaba de assistir a aula aqui, Camilo. Bom fim de semana. Então, se não for para continuar, vou dar break. E aí, se eu cheguei aqui, é só ler os dados de um aluno. Então, o que eu vou fazer? Adicionar um espaço. Então, alunos, realloc de alunos, de número de alunos, mais um, vezes sizeof de aluno. Então, vamos lá, deixa eu criar uma variável aqui, número de alunos, e ela começa com 0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criando espaço para um aluno a mais. Então, inicialmente, quantos alunos existiam? 0. Então, quando eu for colocar um a mais, já que eu escolhi S, 0 mais 1, 1. 1 vezes sizeof de aluno T é um aluno T. Então, aqui eu vou ter espaço para um aluno só. Quando eu tiver no segundo aluno, o número de alunos vai valer 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes sizeof de aluno T e espaço para 2 alunos. E por aí vai. Então, adicionar um espaço, ler os dados de um aluno. Aí essa função não está feita ainda. Vou fazer incrementar o número de alunos. E aí depois, quando eu não quiser imprimir mais, não quiser inserir mais, eu vou imprimir. Então aqui, ó, esse pedaço aqui é eu inserindo. Na hora que eu escolher que eu não quero mais inserir, eu saio e imprimo todos os alunos que foram cadastrados. Então agora só falta fazer essa aqui, ler os dados de um aluno. E aí, para ler os dados de um aluno, eu vou fazer aluno lê dados, aluno. E aí ela é muito similar a isso aqui, ó. Muito similar. Só que ao invés de sair imprimindo tudo, eu tenho que ler algumas coisas, né? Então vamos lá. Então a matrícula do cara é comercial de aluno matrícula, né? Porque agora eu não estou imprimindo, eu estou lendo. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que agora é fgets de aluno nome, nome tamanho máximo, std1,
Aqui a mesma coisa, fgets de aluno, curso tamanho máximo, std1, altura, deixa eu ir limpando as coisas aqui. Remove a quebra de linha. Lê a média, não lê, né? A média é calculada. A altura eu tô lendo. E agora as notas do cara. Beleza. Então, leio a matrícula do cara, leio o nome do cara, leio o curso do cara, leio a altura do cara e leio as notas dele. E aí vamos fazer a função que remove quebra de linha. Aí eu preciso do string.h. Igual a barra n. Isso aqui é aquela função que está lá na aula 7. Que vai remover o barra n final. Então, só se ele for o último caractere que ele vai trocar por barra 0. Então, tá aqui. Útil, remove quebra de linha final de aluno nome. E útil, remove quebra de linha final de aluno curso. Vamos ver se está faltando alguma coisa do que foi pedido no exercício. Valendo e depois imprime todos os registros inseridos. Isso aqui está reclamando que eu estou ignorando que ele volta, não é? Isso. Para poder tirar essa linha aqui, se aborrecer vocês, só colocar void antes, assim. Isso aqui eu estou falando. Ignora o que ele está voltando. Beleza. E agora, que o código fica bonitão, sem dor de cabeça. Esse aqui eu não vou arrumar, não. Esse aqui eu tenho que dar mais detalhes e a gente não tem tempo para isso hoje, não. Então, leia os dados de um aluno. Agora, vamos lá. A Camila saiu, mas a Sofia, o Arthur e o Pedro, antes era o Gabriel, agora o Pedro, mas os três estão aí. Então, vamos lá. Como que eu faço para ler os dados de um aluno? Dado que eu criei uma função chamada aluno lê dados. O que eu vou escrever aqui na linha 111? Aluno lê dados. O que eu vou colocar aqui? Lembrando, gente, só aluno não. Vamos lá. É um aluno só. Então, voltar no desenho. É um aluno só. Então, é esse cara ou esse cara. Dado que eu escolhi esse, aqui, ó.
Aqui, ó. Dado que eu escolhi essa primeira opção, eu acesso com seta. Isso tudo a gente já tinha feito antes aqui, ó. Quase. Tá? Você começou muito bem. É o comercial de aluno mesmo. Só que acontece que esse aluno, ele não está numa variável separada. Eu tenho que escolher um aluno entre vários alunos. Onde estão os vários alunos? Aqui, ó. O comercial de aluno, se eu colocar aqui o endereço de um aluno, essa variável aluno, ela nem existe. Então tem um cara que tem todos os alunos. Qual é o cara que tem todos os alunos? Isso, maravilha. É isso aqui, ó. Porque o cara que tem todos os alunos é alunos, mas eu não quero todos os alunos. Eu quero um aluno específico. E esse aluno específico, ele está na posição do número de alunos. Então, eu vou passar o endereço dele. E aí, vamos ver se esse cara funciona. O que é que está reclamando aqui? Esse que eu não salvei. Isso. Tá. E essa linha aqui é por conta dessa de cima. Então, vamos começar escolhendo nenhum. Deseja inserir os dados de mais um aluno? Não. Ok, saiu. Imprimiu nada. Deixa eu só mudar a função que imprime aqui, para ela mostrar o número de alunos. Para a gente saber diferenciar quando não imprimiu ou quando tem 0 alunos. E vamos colocar uma linhazinha embaixo de tudo aqui também, para poder ficar bonitinha a separação. Então, deseja inserir os dados de mais um aluno? Não. Então tá aqui, ó, número de alunos, 0. Ok. Então vamos agora escolher sim. Deseja inserir os dados de mais um aluno? Sim. Matrícula. Ah, tem um barra N lá, peraí. Ficou ruim. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu esqueci algum outro. Não, só aquele. Deseja inserir os dados de mais um aluno? Sim. Matrícula 20, 26, 95, 01, 02. Leandro Maia. Desenvolvimento. Sistemas. Altura 1,70. Nota 1, 10 e 100. Deseja inserir os dados de mais um aluno? Vamos colocar não. Então tá aqui, ó. Matrícula, nome, curso, altura, notas, média, que era o que a gente já tinha feito antes. Então agora vamos escolher sim. Opa, eu já ia colocar no lugar errado. Acho que ela falou que é eletrônica. Aí, ó, tá aí, ó, lindão, ó. Os dados sendo impressos bonitinho aqui. Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Tranquilo, Sofia e Pedro?
Então tá bom. Então tá feito a 3. E agora nós vamos fazer a 4. A 4 é: duplique a estrutura da questão 3, que eu não vou fazer, vou alterar, e modifique-a de forma que o número de notas seja variável por aluno. Então pode haver um aluno com 3 notas, outro com 2. Faça as alterações necessárias no programa para comportar. Então vamos lá. Primeiro, se o número de notas ele pode alterar, então isso aqui deixou de ser uma constante. Essa é a primeira coisa. E agora, se ele pode variar, significa que a alocação não pode ser estática. A alocação tem que ser dinâmica. Agora vamos lá. Se eu tenho o endereço onde começam as notas, isso me permite saber quantas notas são? Não. Então, o que eu preciso adicionar aqui para eu saber quantas notas são? E aí, o que é, gente? O que eu preciso adicionar aqui para eu saber quantas notas são? Deixa eu facilitar. O que eu preciso inserir aqui para eu saber o número de notas? Isso. Número de notas. Entendeu? Porque senão eu não fico sabendo. Ou quantidade de notas. Para poder usar a sua palavra, eu vou usar quantidade de notas, tá bom? Eu usaria N notas, mas para usar a sua palavra, eu vou colocar quantidade de notas. Então vamos lá. Tudo aquilo que dependia de uma constante, número de notas, agora ela precisa saber a quantidade de notas. Então vamos lá. Aqui não muda nada. Calcular a média. Agora sim, aqui ó, não é mais número de notas, é aluno, quantidade de notas. E aqui divide por aluno, quantidade de notas. Então, o cara que calcula a média, calcula agora em função da quantidade de notas. Então, essa é a primeira alteração. Lê aluno. Aqui, lia número de notas. Agora eu tenho que perguntar para o cara. Quantidade de notas. Eu vou tirar esse pontinho aqui para poder ficar alinhado bonitinho. Quantidade de notas. Então agora eu estou lendo a quantidade de notas. Isso aqui é em função da quantidade de notas, mas falta uma coisa muito importante aqui. Aqui eu li a quantidade de notas e aqui eu estou armazenando. O que falta fazer entre a linha 61 e a linha 65? Já que agora as notas não tem alocar, perfeito. Ela não tem tamanho fixo mais. Então, como ela é alocada dinamicamente, eu preciso alocar. Então, perfeito, Sofia. Está de parabéns, viu? Aí, ó. Então, agora eu sei quantas notas. Dado que eu sei quantas notas, eu aloco espaço para as notas e depois armazeno os dados. Então, vamos lá, ver onde que a gente alterou. A gente alterou aqui
era uma constante, agora não é mais. Então, a quantidade de notas varia. Se a quantidade de notas varia, eu preciso saber quantas notas. Aqui, calculava a média em função de uma constante. Agora, como a quantidade de notas muda, eu preciso usar essa informação. Aqui no ler dados, depois que eu fico sabendo de quantas notas, eu aloco o espaço e leio as notas. O imprime também não é em função de uma constante mais. Então, é aluno, quantidade de notas. O imprime não muda nada, porque ele chama o imprime de um aluno só. O main não muda absolutamente nada. Aqui não muda absolutamente nada. E assim que eu terminar o exercício, eu vou liberar o espaço, tá? Eu só quero concluir a atividade aqui, com todas as alterações que precisavam ser feitas. Então, vamos lá. Vamos ver se está tudo funcionando agora. Então, deseja inserir os dados? Sim. Matrícula 2026 950102. Nome Leandro Maia. Desenvolvimento de sistemas. Altura 1,70. Quantas notas? 3. 1, 10 e 100. Deseja inserir os dados de mais um aluno? Sim. Matrícula 2026 950203. Nome Sofia Fernandes. Curso Eletrônica. Altura 1,60. Quantas notas? 2. Só para variar. 100 e 99. Deseja inserir os dados de mais um aluno? Sim. Arthur 2026 950304. Arthur do Carmo. Qual que é seu curso? Automação. Altura. Então, 1,73. Quantidade de notas. 1,99. Só para variar. Pedro. Qual que é seu curso, Pedro? E sua altura? Beleza. Então, vou colocar notas aqui 4. Então, 95, 96, 97, 98. Deseja inserir mais algum? Não. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, Leandro, desenvolvimento de sistemas, 1,70, 1,10, 137. Sofia, eletrônica, 1,60, 199. E aí a média é 99,5, que eu escolhi duas notas só. Arthur, automação, 1,73, duas notas. Não, uma nota só, né? Eu tinha colocado uma nota só. Então, 99, a média é 99. E Pedro, automação, 1,67. 95, 96, 97, 98, a média é 96,5. Tudo bonitão, funcionando. Vocês podem ver que de um exercício para o outro não mexe muita coisa. E aí, para a gente finalizar, não só o exercício, como a aula também, mas eu acho que, de verdade, a aula foi bem proveitosa. Eu vou liberar a memória. Porque a memória não está sendo liberada. É a última coisa que está faltando aqui para a gente acabar com o exercício. Então, depois de imprimir os dados, liberar a memória. E aí, vamos lá, para ver se fecha com chave de ouro. Como que eu faço para liberar toda a memória que foi alocada? Lembrando que agora eu tenho duas alocações. Eu tenho alocação para as notas e eu tenho alocação para os alunos. Free é a palavra, mas e aí? Eu quero completão. Free alunos, isso tá certo.
Mas não pode ser só free alunos e ele nem pode ser o primeiro. Então, mas eu não posso fazer free notas, não tem uma variável chamada notas. Quase, tá? Quase. Foi muito bem, mas tá faltando uma coisa aí. Free de alunos. Eu vou escrever do jeito que você escreveu, tá bom? Mas tá faltando uma coisa aí. Primeiro, não tem uma variável chamada alunos. Não precisa do número de notas não, viu, Pedro? Ele já sabe quantas são. Então, eu não tenho uma variável aluno, então só para começar, não pode ser isso aqui. Agora, eu tenho um cara que tem todos os alunos. Quem é o cara que tem todos os alunos? Não. N alunos tem o número de alunos. Tem um cara que tem todos os alunos. Quem é o cara que tem todos os alunos? Alunos. Ok. Agora, vamos lá. As notas, elas não são individuais de cada aluno? Se as notas são individuais de cada aluno, não tem como eu liberar o espaço de todas as notas de todos os alunos ao mesmo tempo. Eu tenho que liberar as notas de cada aluno individualmente. E aí, como é que eu faço? O que está faltando aqui? Um for. Tá faltando um for. E aí? E aí? Resposta é isso mesmo, vai ter que fazer um for para o array de alunos. São vários alunos. Cada aluno teve suas notas alocadas, você tem que fazer um for para liberar os alunos. Liberar os alunos não, liberar as notas dos alunos. O que libera os alunos é o que está na linha 132. O que está na linha 130 é o que libera as notas de cada aluno. E aí? A linha 130 está errada. Apesar de ele estar escrevendo ali que não tem erro de sintaxe, ela está errada. Porque ela está sintaticamente correta, mas semanticamente errada. O que eu tenho que escrever na linha 130 para estar correto? Aê, Sofia. Pronto. Aí, ó. Pronto. É isso aí, gente. Exercício completão. Maravilhoso. Aqui, ó. Eu vou em cada aluno e libero suas notas. Depois que eu libero as notas de cada aluno, eu libero os alunos. É isso. Entendido? Beleza. É isso aqui. Então, lista de exercício completa. Onde a gente gastou mais tempo? Aqui, ó. Não tem jeito de fazer o exercício sem entender isso aqui. Estou gastando esses minutos aqui só para reforçar. Não entendeu alguma coisa? Volta, assiste essa aula de novo. Não passa para a parte do código enquanto você não souber responder as perguntas antes de ela aparecer no vídeo. Antes da resposta aparecer no vídeo, né? Porque vocês foram respondendo. Então, você está em dúvida. Volta, assiste o vídeo. Quando eu fizer uma pergunta, se você não souber responder na lata, não passa para o código. Tá? Essa figura ela tem que ficar 100% entendida antes de passar para o código. Tranquilo? Que aí você vai chegar na hora da prova e vai fazer uma prova tranquilaça.
Porque na hora que chegar lá na prova, eu vou mudar. Você não vai fazer uma prova de aluno. Óbvio que não. Você vai fazer uma prova de outra coisa qualquer. E aí, se tiver alguma coisa lá que eu te peço para faça uma função para poder imprimir ou para ler um cara só, não sei o quê. Você não entendeu essa figura aqui, você não faz o exercício. Compreendido, gente? Então tá bom. 9h50, então eu vou parar a gravação, vou subir para vocês e eu não sei se vocês já fizeram a lista 10, porque eu acabei de fazer a lista 10 toda aqui. Então não sei se vocês já fizeram. Tenta fazer a lista sem assistir a resolução da lista aqui agora. Então volta, entende esse desenho, pega a lista e tenta fazer. Conseguiu? Não precisa ver o código, você já entendeu. Ah, entendi, ou acho que entendi a figura. Tentei fazer o código, não consegui, então você não entendeu. Então volta, tenta entender de novo. Então, bom fim de semana, gente. Vou parar a gravação aqui.